Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. E nós temos aqui o Johnny e a Amanda, que são dois ex-solteiros. Legal, né? Ex-solteiros. Com certeza. Hoje é legal. Hoje é legal. Ex-solteiros. A Amanda com 30 anos, o Johnny com 31. Estão casados há 5 meses apenas e eles se conheceram através do aplicativo Quero Te Conhecer. E você vai saber um pouco da história deles agora e por que é relevante, não só para que as pessoas tenham conhecimento que o aplicativo tem ajudado muitos solteiros a se conhecerem, mas também para que você saiba que nesta quinta-feira, dia 19 de junho, feriado, nós teremos uma noite única aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Vai ser a noite do Quero Te Conhecer. Mais de 60 casais, só aqui na cidade de São Paulo, que se conheceram nos últimos tempos e estão casados, estão aí formando um casal que se conheceram através do Quero Te Conhecer. Fora os que estarão nas outras capitais em todo o Brasil. E o Johnny e a Amanda é um desses casais. E muitos solteiros estarão conosco nesta quinta, feriado, a partir das 18 horas, na esplanada do Templo de Salomão. Se tiver frio, chuvoso, nós estaremos na Catedral do Brás, ao lado. Não se preocupe com o frio, com o clima, porque na hora dos solteiros o clima sempre vai estar bom. É só você se arrumar e vir. Solteiros, vai ser uma noite daquelas. Por isso, vai ser melhor do que a noite dos namorados, que não foi ruim na última quinta-feira. Quem esteve conosco sabe como foi. Então, casais e solteiros estão convidados para estar conosco nesta quinta-feira, 19 de junho, feriado, hora dos solteiros às 18 horas e a palestra às 20. Bom, Johnny e Amanda, bem-vindos ao programa. Obrigado. É bom poder passar um pouco do que a gente tem vivido, porque realmente mudou muito, mudou totalmente, né? Eu, principalmente, que não tinha noção, né? Era noção zero de relacionamento, né? Não tinha tido experiências boas, né? Vim do mundo, então tinha aquela bagagem daquela coisa totalmente errada do ficar, então já não sabia nem como respeitar a mulher em si. Então, foi um passo a passo, né? Mudou tudo. A terapia do amor foi assim um ponto principal que deu início a essa mudança. Então é muito legal poder a gente passar e graças a Deus por hoje, né, a gente está caminhando num relacionamento que tem dado certo, que tem melhorado. Então é muito bacana. Você não teve nenhum relacionamento antes, sério, né? Você tinha muitas ficadas, muitas aventuras. Exatamente. Mas você, Amanda, teve 2 relacionamentos antes do Johnny. Sim, senhor. Eu nasci na igreja, com 13 anos de idade eu já estava como obreira, mas mesmo assim eu tinha o preconceito na época com a terapia, não me preparava, e por não me preparar da forma correta, não dar ouvidos ali à voz de Deus, aos ensinamentos da terapia do amor, eu acabei me enganando. Então, no primeiro relacionamento que eu tive, foi um relacionamento totalmente frustrado, com 15 anos de idade. Um relacionamento que me fez ficar muito magoada, muito chateada, não somente com a pessoa, mas comigo mesma. Então, eu achava que aquele primeiro namorado, que não era de Deus para mim, não era a pessoa ideal para mim, porque eu estava enganada, não sabia como fazer, fui levada pelo sentimento. Era um relacionamento totalmente abusivo, onde eu, mesmo dentro da igreja, era uma pessoa totalmente ciumenta, não me passava segurança nenhuma. Ficou muitos traumas dentro de mim. O tempo foi passando, eu, graças a Deus, abri os olhos, terminei o relacionamento, fiquei sozinha na base de 6 anos. Foi quando eu comecei um outro relacionamento. Nesse outro relacionamento, não tinha também ali uma perspectiva melhor para mim. Eu não via que seria uma pessoa que ia me levar mais perto de Deus. Então, eu também terminei o relacionamento, né? Na verdade, os dois decidiram terminar o relacionamento. Durou quanto tempo esse segundo relacionamento? Durou 1 ano e 3 meses. E você terminou por quê? A gente terminou porque ele era à distância também, então era à distância, ele estava em outro estado, e a gente viu que não batia mais os nossos pensamentos, não era bom os nossos pensamentos, não batia, não estava de acordo com a palavra de Deus, então a gente decidiu terminar. Então, a gente terminou o relacionamento. Não aconteceu nada, assim, muito grave. Uhum. Só que não era. Eu não tinha paz, bispo. Essa é a resposta. Eu não tinha paz. E quando o relacionamento, já no namoro, não traz paz,
aí você sabe que o casamento vai ser daí para pior, não é? Tudo que acontece de ruim no namoro tende a piorar no casamento. Isso é muito importante, você que está namorando, entender. Não minimize os problemas do namoro. O namoro é exatamente para isso, é para você ver o que está acontecendo, o que está ali dificultando entre vocês ou não. E se a coisa está difícil durante o namoro, não há por que continuar e esperar que vai mudar, que o casamento vai mudar vocês. O casamento não muda ninguém. Mas você terminou depois de 1 ano e pouco, então seu segundo relacionamento frustrado, como é que ficou? Eu não sei que idade você tinha já depois do fim desse relacionamento, mas como ficou o seu coração depois de 2 relacionamentos frustrados? Eu fiquei muito me sentindo fracassada na área sentimental. Então, eu tinha o Espírito Santo, tenho o Espírito Santo, na época eu tinha o Espírito Santo, servia a Deus, era dedicada, mas faltava algo. E eu resistente ali. E foi quando eu decidi fazer a terapia do amor. Mas por que você resistiu tanto, por tanto tempo, participar da terapia do amor, das palestras? Existe aquele preconceito. Eu vou fazer para Deus e alguma coisa vai acontecer na minha vida. Porque Deus, desculpa a palavra, Ele é obrigado a me abençoar. Eu estou servindo Ele, estou fazendo a minha parte. Ele vai fazer a parte dele, mas não é assim que funciona. Eu tenho que, se eu quero algo na minha vida amorosa, depois a ficha caiu. Eu precisava fazer algo por isso. Então, eu fui deixando até que aconteceu aquele despertar, né? Aquele haja luz na minha vida. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, você então estava entre aqueles obreiros, cristãos, que fazem a obra de Deus e pensam assim, porque eu estou servindo a Deus, então automaticamente Deus proverá. Sim. E Ele vai me trazer o meu Isaac, não é? Sim. A minha Rebeca. Deus vai trazer. Aí, depois de muitos anos e muitos desencontros, a pessoa acaba descobrindo que Deus não está em agência de relacionamento, né? Trazendo ninguém para ninguém. Deus ensina na palavra dele que nós temos que usar a inteligência e temos que achar. A palavra de Deus fala que o abençoado, bem-aventurado, é o homem que acha uma esposa. Então, há uma procura, há um empenho, não é? Uma ação, algo ativamente proposital para achar a pessoa. Há uma escolha, então há uma inteligência. Quem acha tem critério, quem acha tem que buscar. Então, tudo isso está embutido no ensinamento da palavra de Deus, mas por alguma razão, como você, tantas outras pessoas, tantos outros obreiros especialmente, pensam assim, se eu sirvo a Deus, Deus vai me trazer uma pessoa. E não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Sim, senhor, como não aconteceu. Então, eu continuava passando sozinha, tinha sonhos, tinha objetivos, mas eu sempre deixava de lado a minha vida amorosa, essa é a verdade. Então, eu era bem sucedida nas outras áreas, mas quando eu me parava sozinha, eu me via, caramba, por que essa promessa não se cumpre na minha vida? E Deus falava assim, sua cabeçuda, você tem que fazer a sua parte, vamos lá. Eu tô aqui, eu tenho ferramentas, né? Porque a terapia do amor, ela era ali o que Deus me mostrava e eu era resistente. Então, eu decidi, eu falei, eu vou fazer a terapia do amor. E comecei, bispo, a vir na terapia do amor, primeiro para me curar. Então, eu falava assim, eu preciso me curar, porque eu nem sabia que eu era insegura. Foi na terapia que eu descobri que eu era insegura, que eu era medrosa, que eu era ciumenta. Foi na terapia que eu descobri. Até então, eu achava, não, eu sou top, eu sou a mais. Eu achava isso. Achava que arrebentava. Sim, senhor. E só colecionando fracassos no amor. Você também tinha resistência à terapia do amor? Com certeza e infelizmente, bispo. Foi aquela coisa, fui para a fé, vou fazer aqui, tomar minhas atitudes de fé, viver ali o dia a dia. Aí eu via chamar para terapia do amor, não, mas não é para mim, eu não tô quebrado, eu pensava, não tô tão quebrado assim, não tinha esse entendimento. E é a realidade, porque quando caiu a ficha, não, a vida sentimental eu preciso investir, eu não tenho base para começar um relacionamento, eu não tenho aí estrutura para começar um relacionamento de verdade, porque começou a cair a ficha, né, poxa, eu tô vindo do mundo, com certeza eu aprendi muita coisa errada, aquela coisa de não saber respeitar, né, de fato, as mulheres e tal. Embora eu tinha ali um bom relacionamento com a minha mãe, mas assim, trazendo para o lado da vida sentimental, como começar? Então caiu aquela ficha, eu preciso investir na terapia do amor.
Então, na terapia do amor, ouvindo e aí colocando em prática, eu fui me vendo capacitado para começar um relacionamento. Foi o quê? Você chegou a um ponto em que você começou a perceber que nada estava acontecendo como você queria. Exatamente. Na vida amorosa? O tempo passando e nada acontecendo. Chegando aos 30 anos. Chegando próximo aos 30 ali e vendo outras pessoas entrando no relacionamento e pensando, o que será que elas estão fazendo e o que eu estou deixando de fazer, né? Ou o que eu estou fazendo de errado. Aí entendi, não, eu preciso aprender, preciso me estruturar, cuidar do meu interior. E aí quando eu comecei na terapia, eu vi também o meu estado, né? Foi aquele espelho que mostrou, peraí, eu tenho traumas para curar, preconceitos, então eu preciso vencer isso aí, cuidar de mim, estar bem, cuidar do meu interior e então pensar em conhecer alguém, porque eu não posso querer conhecer alguém para fazer a pessoa infeliz, né? Tinha pelo menos essa noção eu tinha, não vou entrar para fazer alguém infeliz, eu tenho que estar bem para contribuir o máximo para o relacionamento, né? Você falou uma coisa que também há muitos que cometem esse mesmo erro, que é o erro de achar que precisa estar nas últimas para chegar à terapia do amor. Não, se um dia o meu casamento acabar, eu vou para a terapia do amor. Se um dia eu estiver desesperada subindo pelas paredes, aí eu vou para a terapia do amor. Se eu não conseguir dar certo com ninguém, aí eu vou para a terapia do amor. É o erro das pessoas. Se você espera esse momento para vir para a terapia do amor, já é tarde. Não é tarde demais, mas é bem tarde. Para que você vai esperar sofrer para depois vir aprender? Para quê? Por que você não vem aprender para não sofrer? A terapia do amor, ela existe para as pessoas sábias, inteligentes, elas pouparem a si mesmas do sofrimento. Não, eu sei que vida amorosa não é uma coisa fácil. Hoje em dia está cada vez mais complicado. As pessoas não estão, mesmo dentro da igreja, como você falou, dentro da igreja você não se conhecia, você não sabia o que estava dentro de você. Então já não é fácil. Por que eu vou presumir que eu sei? Eu nunca aprendi nada. Tudo que eu vi foi dos meus pais. E será que foi um bom exemplo? Não sei. Mesmo se foi, eu não vou casar com a minha mãe, não vou casar com meu pai, eu vou casar com uma outra pessoa diferente. Então, a terapia do amor existe para prevenir problemas, não apenas remediar. E, infelizmente, muitos cometem este erro de vir só para remediar, né? Que foi o seu erro também, Johnny. E aí vocês vieram para a terapia do amor, você se conheceu, se curou. Quando chegou ao conhecimento de vocês do aplicativo Quero Te Conhecer, qual foi a reação inicial? A minha reação foi porque eu achei que era muito moderno. Então, eu achava assim, eu tô dentro da igreja, mas eu não vou conhecer alguém pelo aplicativo. Eu achava, assim, um absurdo, em umas palavras. Então, eu achava que nunca ia acontecer comigo, não? Eu não vou conhecer. Eu vou conhecer alguém vai chegar aqui na minha igreja, vai aparecer alguém aqui e vai dar certo. Vai dar certo. Só que o tempo passava e nada. E aí, os pastores, eu fazendo a terapia do amor, firme ali, os pastores me incentivando, entra no aplicativo. E eu falava, não, Deus vai trazer até mim alguém. E Deus estava ali gritando para mim, entra logo no aplicativo. Até porque o aplicativo não era qualquer um que entrava. Então, se o pastor estava vendo, é porque o Espírito Santo estava mostrando para ele. Então, eu entendi. Depois de muita resistência. E uma coisa que eu até comentei, tá? A gente estava comentando, é que eu falava para algumas pessoas, não entra. Você não entrava e não deixava você entrar, igual os fariseus. Igual os fariseus. Não entra e não deixa o outro entrar. Não entra, onde já se viu? Não, continua firme na terapia aqui, terapia do amor, que vai dar certo, vai aparecer alguém aqui na nossa igreja. Não entra, porque se você entrar, eu vou ter que entrar também. Mas olha, essa é a primeira vez que eu ouço essa desculpa. É uma coisa muito moderna. O que você queria? Correio elegante? Aquela coisa antiga, lá de Correio do Amor. Isso. Não sei nem se você conheceu isso, mas na minha época era correio elegante. Escrevia um bilhetinho, botava lá, saía correndo e tal. Enfim. Desculpa, mas é a comparação, né? Então, assim, às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, assim, é triste falar, mas às vezes a gente compara, né, o aplicativo do Quero Te Conhecer com os aplicativos que a gente vê aí. Então, assim, eu tinha muito isso. Eu achava moderno e comparava. Achava que não ia dar certo. Até porque, às vezes, eu ouvia histórias de pessoas que não deu certo. Então, na minha cabeça, eu pensava, não deu certo. Então, pra mim, eu também não vou entrar, não. Vai dar ruim, não quero, não vou entrar, não. E aí, eu ficava resistindo. Até que
Aí chegou um pastor na minha igreja e esse pastor, ele fez um desafio. Ali ele fez um desafio e eu aceitei o desafio. Falei assim, não, pastor, eu vou no espírito, sabe? Sem emoção, sem sentimento. E aí ele falou pra mim, ó, isso aqui não é brincadeira, você vai entrar no espírito e você vai se permitir. Então ele falou pra mim, se permita, não tenha medo. Você tá firme com Deus, você tem o Espírito Santo, você tá firme, você é uma obreira que tem se dedicado aí a servir a Deus, tá cheia de Deus, tem um caráter. Tem alguém nesse mundo que é pra você. Quer dizer, você entendeu que tinha... A sua fé não era anulada por usar um meio diferente, moderno, não é? Digamos, um aplicativo de relacionamento exclusivo para os solteiros da terapia do amor. Não é? Isso não é um aplicativo qualquer. Mas você entendeu o valor espiritual disso. E não faz sentido não fazer uso de algo, uma ferramenta que está à sua disposição, assim como não faz sentido, por exemplo, você dizer que é da fé e por isso você não vai usar Pix. Porque Pix é muito moderno. Tenho certeza que você usava Pix. Sim, senhor. O Pix não tinha problema, não. Não era muito moderno, não. Não era. As pessoas não usam a lógica. A mesma lógica para o dinheiro, para a carreira, elas não usam para a vida amorosa. Pois é. Mas aí você entrou no aplicativo, depois dessa resistência, o pastor fez o propósito, você creu. E você também resistiu? Isso, bispo. Eu tinha a mente fechada na área sentimental. Então, mesmo na terapia, primeiro caiu o preconceito da terapia. Então, comecei a fazer a terapia do amor. Aí, na terapia, ouvia falar do aplicativo Quero Te Conhecer, mas nem ia buscar entender especificamente como que funcionava, né? Se eu tinha critério para entrar e tal. Então, teve também o preconceito por comparar, né? Não buscar entender, não, é da fé, é algo diferente, tem os critérios, né? Então, levou um tempinho. Aí, só que houve um despertar. Eu entendi que eu precisava começar, de alguma forma, o relacionamento. Aquela coisa, eu não vou do nada chegar no casamento, assim, não tem como, né? Então, eu precisava começar. Então, eu entendi que eu precisava de uma ponte. O aplicativo foi essa ponte, né? Uma ferramenta, uma ponte que me ligou alguém que tinha o perfil compatível. Que não quer dizer que é a única forma que você, solteiro da terapia do amor, vai conhecer alguém. É óbvio que não, não é? Mas, se você já olhou, né? E muitas pessoas ficam limitadas, eu não sei quantas pessoas tinham na sua igreja. Você estava aqui em Francisco Morato, em São Paulo, você estava no Rio Grande do Sul. Sim, senhor. Né? Olha só, o aplicativo conectou esses dois que nunca, de outra forma, se conheceriam. Provavelmente 0,001% de chance de se conhecer. Mas eram dois solteiros que estavam individualmente na terapia do amor, nas suas respectivas localidades, e foram conectados através dessa ponte. O aplicativo nada mais é do que uma ponte para conectar, para você ter acesso a pessoas como você, que tem o mesmo pensamento e estão aprendendo o amor inteligente. Nesta quinta-feira, a noite do Quero Te Conhecer, aqui no Templo de Salomão, uma noite especial, exclusiva para os casais que estarão aqui para ouvir uma palestra do amor inteligente, e solteiros e também ex-solteiros. Serão mais de 60 casais só aqui na cidade de São Paulo que se conheceram através do aplicativo Quero Te Conhecer, entre eles o Johnny e a Amanda, que estão aqui contando a história deles, e você, solteiro, terá a oportunidade também de participar da Hora dos Solteiros a partir das 18 horas. Nesta quinta, feriado, 18 horas, Hora dos Solteiros, e às 20 a palestra. Então, vocês entraram no aplicativo finalmente, depois de resistência à terapia do amor, resistência ao aplicativo. É difícil, né, abençoar. Olha, pastor da terapia do amor não é fácil, não. Pastor da terapia do amor tem que lutar. A gente luta para abençoar a pessoa, né? Parece que é a gente que quer casar. A gente já está casado e parece que é a gente que quer casar. Mas, enfim, aí vocês entraram. Quanto tempo depois vocês se acharam no aplicativo? Você já estava há quanto tempo? Um mês. Um mês? Um mês no aplicativo. Quem curtiu quem? Ele me curtiu primeiro. Ele curtiu primeiro, e aí eu curti, e aí deu match. Mas aí ninguém conversou. Então, abriu a caixinha, e aí eu fui lá e mandei um oi. Um oi. Mandei um oi, e aí ele respondeu, e aí a gente foi conversando. Ficamos ali, uma das coisas que me chamou muita atenção, Bis, foi que ele soube respeitar o tempo. Então, ele não foi já pedindo o meu WhatsApp na primeira vez. Ele deu tempo, a gente conversou basicamente quase um mês pelo aplicativo. E somente quando o nosso pastor falou, não, agora pode, né? Já estão conversando. E antes dele pegar o meu WhatsApp, da gente trocar a conversa pelo WhatsApp,
que seria ali com mais facilidade, eu procurei saber da vida dele. Então, eu soube como ele era na igreja, procurei saber como era na casa dele, porque ele morava com a mãe dele. Então, eu sempre aprendi na terapia, se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido. Então, se ele é uma pessoa de caráter na casa com a mãe ali, ele vai ser também um bom marido para mim. Então, eu procurei investigar a vida dele, saber tudo, como ele era no trabalho, como ele era na igreja. Quer dizer, você tinha meios para fazer isso, Sim. porque esse é um dos diferenciais, grandes diferenciais do aplicativo Quero Te Conhecer. Porque em outros aplicativos, tudo que você tem ali é a foto da pessoa e o que ela escreveu. Sabe lá se aquilo é verdade, não é? Sim, senhor. No Quero Te Conhecer, não. Você tem toda uma rede de apoio ao seu redor para procurar o pastor da pessoa, o obreiro que conhece, a mãe, o pai. Todo mundo vai te dar a capivara inteira da pessoa. Vai dizer, essa aqui é a pessoa que você está querendo conhecer. Sim, senhor. Né? Sim, senhor. Sim, senhor. A gente teve todo esse apoio, né? Tanto dos pastores. Exatamente uma coisa que deu essa segurança foi poder ver o que ela estava falando, né? Através das palavras dela, das conversas, comparar com as atitudes que os outros falavam. Não, a atitude dela é assim, assim, assim. Então, aí já não deixou dúvida. E uma coisa que a gente sempre falou, nós dois, desde o início do relacionamento, eu estou em paz com isso. Eu estou em paz com essa decisão de começar a namorar, né? Começar a conversar, depois começar a namorar, depois noivar. Sempre falando assim, não, eu estou em paz com isso. E vendo aqui, né, os critérios, tudo, né? Tá se encaixando, o caráter, né? A primeira coisa que eu busquei olhar foi o caráter, né? A questão das tarefas dela, a dedicação dela, muito importante. Porém, eu precisava descobrir de alguma forma do caráter dela. Porque eu não queria casar com alguém que fosse começar algo e pensar em desistir por qualquer motivo. Não era para vocês perderem mais tempo. Não tinha mais tempo a perder. Não tinha mais tempo a perder. Então foi um ano de namoro, um ano de noivado e casamento. Aí veio o casamento. Estão casados há 5 meses. Então, no geral, 2 anos e meio juntos. Como é que tem sido aí esse relacionamento, praticando o que vocês aprenderam na terapia do amor? Uma bênção, bispo. Existe paz. Acho que a paz que eu... Acho não, né? A paz que eu nunca tive em toda a minha vida e excede a felicidade, aquilo que eu esperava. Então, eu até idealizava uma coisa, mas depois que eu casei, graças a Deus, tem sido muito melhor. Porque Deus faz. Quando a gente obedece, faz a vontade dele, permanece, faz o que é certo, Deus, ele faz. Então, Deus, ele é especialista em surpreender a gente, quando a gente surpreende a ele. Então... E quando se casa com alguém que está aprendendo o mesmo que você, né, o amor inteligente, você não tem que ficar ensinando o beabá para a pessoa, né? Tipo assim, olha, isso aí tá errado. Não precisa falar, a pessoa já sabe. Ela já vem treinada, né? Sim, sim, senhor. Já vem treinada, né? Só se a pessoa for cabeçuda e não quiser aprender, mas que ela aprende na terapia do amor, ela aprende. E você aprendeu muito bem. Senhor. Então, a gente evitou muitas dores de cabeça, né? Graças a Deus. Então, a gente não teve, assim, brigas, né? A gente, claro, discute os assuntos, mas a gente já tem aquele alerta ligado ali. Opa, não vou entrar numa briga, vamos procurar resolver. Então, não existe aquela coisa do perfeito. Mas, assim, supera as nossas expectativas. A gente tem paz, tem alegria. Então, a gente consegue ter diálogo, né? Todos os dias, independente... das dificuldades, chegou mais tarde, mais cedo, mais cansado, não importa. A gente consegue superar tudo e se manter unido. E agora, evoluindo. E agora vocês estão nessa nova fase, né? Casados, aí se conhecendo ainda, 5 meses de casamento, mas estão com todo esse apoio, continuam fazendo a terapia do amor, que é uma nova fase. Continuamos. E isso vai dar a vocês uma base para continuar construindo com sempre um fundamento sólido e dar exemplo para outras pessoas também. E eu espero que vocês façam agora o trabalho de evangelismo da terapia do amor, que é quebrar as barreiras e os preconceitos, né, dos solteiros e casais que resistem tanto. Sim, senhor. Eu tenho feito isso. Eu faço isso. Então, cada pessoa que sabe da nossa história, as pessoas falam assim, então é bom mesmo. Eu falei, é bom, não tenha medo. Então, não precisa ter medo, não precisa.
Claro, sem emoção, porque o aplicativo ele não é para qualquer um. O aplicativo é muito sério. As pessoas que entram lá são pessoas que existe uma entrevista criteriosa com a pessoa precisa ser aluno da terapia do amor. Então não adianta vir ali, não, eu tô vendo esse programa agora, eu vou chegar, eu vou abaixar o aplicativo, vou vir na igreja só pedir a senha. Não é assim que funciona. Exato. Existe é bem criterioso para entrar. Então, quando entra, realmente, a pessoa ela é aluna da terapia do amor, ela é conhecida ali pelo pastor da igreja, enfim, pelas pessoas que estão ali à frente. E dentro do aplicativo, a gente tem todo o suporte que a gente precisa. Então, o aplicativo tem pessoas que estão ali o tempo todo monitorando também, para saber se aquela pessoa foi aprovada ou não. Então, não suspende a sua necessidade de usar a inteligência, não é? Você não vai pular e prender a respiração e fechar os olhos, não é isso, porque você tem que fazer o seu trabalho de casa, conhecer a pessoa como eles fizeram, mas está ali, já depois de muitos filtros aplicados, você tem mais segurança para usar esse aplicativo. Então fica aí a dica, se você quiser saber mais, então procure a Terapia do Amor na sua localidade, fale com o responsável, o casal responsável da Terapia do Amor, e como você pode, quem sabe, um dia ser convidado, passar na entrevista para entrar no aplicativo. O difícil não é achar alguém uma vez dentro do aplicativo, o difícil é entrar. É verdade. É verdade. A gente confirma. E só mais uma coisa, eu quase 3 anos atrás eu estava solteira, né? Então, aqui está o meu convite. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tem um convite. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui o convite da Terapia do Amor para você que está aí nos assistindo. Para esta quinta-feira, né? Quinta-feira agora, você poderá participar conosco na Noite do Quero Te Conhecer. Convite legal, né? Convite bonito assim. Opa! Passou. Aí, pronto. Tá aí. Fica aí o convite para você. Tá bom? Quinta, agora, feriado, às 18 horas, hora dos solteiros da Terapia do Amor e 20 horas a palestra. Você não precisa desse convite físico para estar, não. Mas se você está assistindo, você já está convidado para estar conosco. Tá bom? Obrigado. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.